Boa noite. Terça-feira, 24 de abril de 2023. Hoje foi um dia bastante longo. Eu praticamente apenas treinei para o trabalho que eu vou apresentar amanhã. E como último treino do dia, vou usar esse tempinho aqui para apresentar o trabalho. Farei sem nenhum tipo de cola, então vai ser aqui, sem roteiro algum. E eu me vejo no direito de usar o tempo do diário, do resumo diário para isto, pois o meu dia só se resumiu ao treino. Eu fiquei o dia todo treinando, de manhã, à tarde e à noite. E vou finalizar o dia treinando aqui com vocês. Hoje eu vou apresentar um tema chamado lixões, com o primeiro tópico do lixo ao lixão. Ao consumirmos produtos como miojo, salgadinhos e barras de chocolate, coisas assim, o que resta são as embalagens. Embalagens que são direcionadas a nós pelo lixo e logo depois ao lixão pelos caminhões de lixo. Ao chegar lá, acaba por ser despejado em, como dito anteriormente, lixões, aterros sanitários, aterros controlados e compostagem. Há uma diferença entre estes nomes, mas todos eles são locais para despejar resíduos e lixo. A diferença entre resíduo é que resíduo é mais facilmente reciclável e lixo não. Mas voltando. E com o despejo do lixo nesses locais, acaba criando um bioma soez com má vista, fédido e principalmente terrível, pois nos traz algumas reminiscências e prospecções de um futuro onde o mundo é dominado pelo lixo. Agora, a nossa colega, deixa eu abrir um parênteses aqui. O trabalho é em grupo, 5 pessoas no total. Mas eu, como um cara treinado, vou fazer todas as partes. Na verdade, eu vou treinar todas as partes para caso algum colega falte. Então, eu vou fazer o trabalho direto aqui. Fechando a parêntese. A nossa colega vai falar um pouco agora sobre como surgem lixões. O primeiro lixão datado foi de 500 a.C. O que não é algo de se esperar. A humanidade sempre trouxe atrás de si lixo. Cientistas dizem que o lixo evoluiu com a humanidade. À medida que trilhávamos o nosso caminho em direção à ascensão, nós também levávamos o lixo atrás. E um lixão surge como uma demanda de uma sociedade de se livrar daquele lixo, daqueles resíduos, daquilo que é inadequado ficar em cidades, porque pode acabar gerando doenças. Então, os lixões surgem como uma demanda e não por outros motivos. Tá. Um tópico bastante pequeno e agora transpassando para o próximo. Lixão ilegal. Os lixões
são proibidos de serem criados desde 2010, sob vigência de uma lei. E, ao passar dos tempos, foram sancionadas e aprovadas mais algumas leis que visam também impedir o avanço, a proliferação e a criação deste tipo de local. Os lixões foram proibidos, na verdade, foram deduzidos a serem todos banidos da face da terra, porque está em vigência agora uma lei que defende isto. A lei deduz que até 2024 todos os lixões devem estar fora do Brasil, que são cerca de 3.000. Então há um caminho bastante grande a percorrer. E espero que ao finalizar da data consigamos chegar ao fim destes ínfimos locais em termos de produção à sociedade. E indo em direção ao último tópico, antes deixa eu retroceder um pouco aqui, comecei errado. Já transpassamos por 3 tópicos e agora vamos em direção ao último. Mas antes disso, como a ordem, passemos pelo penúltimo. Este tópico mora em terras baldias, desoladas e obscuras. Quais são seus males? Os malefícios do plástico são diversos, mas os malefícios dos lixões são diversos, mas os mais notáveis e que podem resumir tudo são 2 coisas que, ao passar do tempo, foi considerado e desconsiderado um elemento: o fogo e a água. Quando os céus nublam em cima de um lixão, acaba por fazer um líquido chamado chorume. Este líquido é escuro e corrompe tudo o que toca. Com a água proveniente da chuva e os materiais decompostos pelo tempo, acaba gerando um produto escuro, como dito, chorume. Este produto, ele adentra a terra, penetra e atinge os lençóis freáticos, que por consequência disto também polui os rios, mares e oceanos. Já quanto ao fogo, o fogo é alastrado por meio de produtos incendiários jogados nesses locais, como isqueiro e baterias. Acontecem alguns processos químicos involuntários e até mesmo voluntários. Há pessoas que produzem fogo em lixões, fazendo queimadas. Todas essas queimadas acabam produzindo muita fumaça, que afeta as chuvas sucessoras e também acaba por favorecer o aquecimento global e prejudicar um pouco os nossos pulmões. Mas com todo o dito, em contrapartida, bem sabemos que nada nesta vida é insolúvel. Por isso, podemos sugerir algumas coisas que podem ajudar à finalização e ao combate destes locais. E a nossa colega vai falar um pouco sobre isto.
Eu ia finalizar o vídeo agora porque eu pensei que o trabalho ia ser finalizado agora, mas eu acabei de lembrar que não existe uma colega aqui. Sou apenas eu. Então eu vou dizer o último tópico. Como combater os lixões? Os lixões são nocivos ao meio ambiente e por isso deve ser combatido, finalizado, desperdurado, se essa palavra existe, e ter a sua criação impedida. E para isto, há de haver leis sancionistas que acabam por finalizar e impedir a evolução destes locais, como a lei que já está em vigência, que afirma que lixões devem parar de existir no Brasil até 2024, devem ser substituídos por aterros sanitários. Aterro sanitário é praticamente uma palavra antônima de lixão, que é um lixão, um aglomerado de lixo a céu aberto, que não tem nenhuma permeabilização do solo e por isso acaba afetando os lençóis freáticos. Já um aterro sanitário acaba sendo o oposto. Ele tem uma permeabilização do solo. Ele tem alguns canos que acabam puxando o chorume e transformando esse chorume em energia. Também tem alguns tubos gigantescos que queimam o gás e até mesmo usam para formar também energia. Mas também, para impedir o avanço dos lixões, temos que fazer a nossa parte. Claro que como indivíduos não conseguiremos ir tão longe, mas como uma sociedade que está junta para resolver esse problema, é possível. E o que é possível para nós indivíduos seria não usar materiais que demoram para se decompor, como plástico e ferro. Claro que isso é inviável muitas das vezes, então podemos recorrer ao próximo R, reciclar e reciclar, e ao próximo R, reutilizar. Este é o fim do trabalho. Praticamente será isto que eu irei falar. Claro que o meu assunto é apenas quais os malefícios do lixão. Mas fica aí, caso algum colega falte ou não queira apresentar. Claro. Eu ia falar uma frase aqui com claro, mas seria insensato da minha parte. Mas é apenas isto. Claro que isso aqui é o resumo diário ainda, então acho que é sensato eu falar sobre algumas coisas que aconteceu hoje. Claro que farei uma síntese disso. Tá. Em 3 turnos. De manhã, eu treinei pouco em relação aos outros turnos. À tarde, eu treinei muito. De noite, eu treinei muito e estou treinando agora. Praticamente foi isso o meu dia. Claro que teve alguns percalços, mas ainda assim, acho que foi um período bastante produtivo. É incrível como a demanda acaba gerando produção de nossa parte. Eu tenho um trabalho e por isso vou me esforçar para apresentá-lo. É um compromisso social, como sempre digo. Compromissos sociais são poderosos. Eles que mantêm a sociedade como conhecemos. É muito mais fácil você ir para a escola porque depende não só de você, mas sim de muitas pessoas, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus professores que querem viver nestes locais. Então, compromissos sociais são bastante poderosos.
uma breve ressalva. E também, com a breve ressalva, finalizo o vídeo, pois minha garganta já está um pouco fadigada de tanto falar e treinar, então finalizo assim. Sem nada, porque chega. Até mais.